Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um encontro, a mais uma aula, onde vamos aqui resolver alguns dilemas sobre a nossa comunicação. E esse encontro foi aberto exclusivamente para responder algumas perguntas que vocês nos enviaram. Todas as semanas nós estamos falando, conversando, temos a nossa aula ali para reforço e para trazer as reflexões em torno da comunicação, e tudo isso faz parte de um projeto que eu venho desenvolvendo. Tem os cursos de comunicação, tem os workshops, tem as palestras, os treinamentos dentro das empresas, e aqui é mais um espaço onde a gente pode tirar dúvidas, compartilhar informações e resolver ou tentar resolver alguns dos muitos dilemas que envolvem a nossa comunicação, que envolvem o nosso comportamento. Eu sempre digo que comunicação é comportamento e comportamento é também comunicação. E como é que eu faço se eu dependo tanto de uma habilidade para resolver a minha vida, para resolver questões tanto da vida pessoal quanto na vida profissional? Mas se eu tenho uma trava, eu não consigo me expressar direito, eu não consigo ser assertivo ao falar, eu não sei organizar ideias e pensamentos, eu não sei lidar com as minhas emoções e todas as vezes em que eu fico assim ansioso, nervoso, eu não dou conta da minha comunicação. Essas são apenas algumas das inúmeras histórias e alguns dos inúmeros questionamentos que eu tenho ouvido aí ao longo da minha vida. E a ideia desses encontros é justamente ajudar a responder, a trazer luz nesses momentos em que parece que a gente vive numa escuridão. Então vamos lá, gente. Eu disse que eu ia fazer esse encontro para responder as perguntas que vocês nos enviassem, e vieram muitas perguntas, algumas são bastante parecidas, então por favor preste atenção. Talvez eu não esteja aqui trazendo a sua pergunta, mas preste atenção se não é uma dúvida, um questionamento de um colega que apresentou uma situação muito parecida com a sua. Então, eu fiz um compilado de dados e quero trazer aqui para vocês o maior número de informações possível para que vocês possam, sim, se expressar com mais clareza, com mais segurança e, gente, principalmente com mais naturalidade. Olha só uma pergunta que chegou para mim, ela é bastante genérica, mas ela tem se repetido de certa forma. A pergunta veio assim: qual o maior desafio da comunicação hoje em dia? E eu gosto de trazer essa questão para o plural. Quais são alguns dos maiores desafios? E eu acredito que um dos grandes desafios refere-se ao volume de informações que nós recebemos ou que nós podemos ter acesso. Eu tenho dúvidas sobre um determinado assunto, sobre uma determinada questão, eu vou fazer uma pesquisa e eu tenho um volume gigantesco de informações relacionadas àquele tema ou aquele assunto sobre o qual eu tenho interesse. Um dos grandes desafios é justamente você selecionar as informações que são interessantes, que são relevantes e principalmente que sejam de uma fonte confiável. O excesso de informações hoje é um grande problema, é um grande desafio, porque eu recebo tanta coisa, eu tenho acesso a tanta coisa, que eu não dou conta de tudo aquilo que eu recebo, de acessar, de assimilar e realmente me manter em dia ou me manter informado de modo adequado, porque eu sequer dou conta do volume de informações que eu recebo. Então, um dos grandes desafios hoje em dia é justamente você saber selecionar, você conseguir identificar o que é importante, o que é relevante e o que você precisa de fato descartar. Então, esse é um dos maiores desafios. Um outro grande desafio que muita gente enfrenta é no que se refere à produção de conteúdo. Nós temos profissionais das mais diversas áreas e pessoas comuns que às vezes nem são profissionais de áreas específicas, mas que querem se tornar produtores de conteúdo, querem abastecer os seus canais, Instagram, YouTube, Facebook, tantos outros canais digitais que existem hoje em dia. Mas a maior dificuldade é o que levar para o público, de que maneira eu transformo aquilo que eu conheço,
a minha área de conhecimento em conteúdo ou informação relevante para as pessoas. E esse é um desafio gigantesco porque cada pessoa, cada profissional tem uma bagagem de informações, de experiências e de conhecimento extraordinária. E essa bagagem de informações pode, muitas vezes, na maioria das vezes, ser transformada em conteúdo interessante para o público em geral. A grande questão é, o que é que eu sei que pode ser de interesse do outro? E aí eu transformo o meu conhecimento em informação. É isso que os jornalistas fazem a vida toda. Eles consultam fontes de informação, que são quase sempre profissionais renomados nas suas áreas, para que esses profissionais forneçam informações relevantes e importantes que podem servir de alguma maneira para a população, para o público em geral. Agora, se você já é esse profissional relevante, expoente na sua área, você pode se tornar um grande produtor de conteúdo. O desafio é saber o que é que eu posso transformar em conteúdo interessante. É quando você precisa olhar para aquilo que você sabe, para o que você domina e pensar, o que disso aqui é uma informação que pode fazer diferença na vida das pessoas? Isso é um conteúdo relevante. Então fica aí um exercício para você pensar e chegar à conclusão se você pode ou não pode se tornar um produtor de conteúdo. Uma outra pergunta que veio aqui, o que fazer para ser espontâneo? Como ser uma pessoa espontânea? E eu sempre digo, seja verdadeiro. Não queira ser algo que você não é. Não queira fazer o que não faz parte do seu dia a dia, da sua expertise. Não queira algo que você não tenha habilidade. Então, seja você de verdade na vida real ou no digital. Assim você consegue ser espontâneo, verdadeiro, autêntico. Se você for realmente verdadeiro, você será espontâneo. Se você falar sobre o que você sabe, se você tiver um interesse genuíno em repassar esta informação para outras pessoas, você será espontâneo. E isso acontece assim, ó, num passe de mágica? Não. Nada ocorre num passo de mágica. Nada que se refira à comunicação, a comportamento humano, acontece de uma hora para outra. Você precisa experimentar, você precisa testar, você precisa treinar. Quanto mais você praticar uma atividade, um determinado comportamento, mais habilidoso você vai se tornar naquela área, naquela atividade. Vamos para a próxima pergunta. Como controlar a emoção? Essa é uma pergunta que eu gosto de responder. A emoção é algo que a gente não controla. Ela faz parte da nossa vida. Nós vamos em diversas situações ali ao longo dos nossos dias, nós vamos ser impactados por alguns fatores, pode ser um acontecimento momentâneo, pode ser uma memória, uma lembrança, uma música, algo que provoque os meus instintos ou que provoque as minhas memórias, vai me causar uma emoção. E a grande questão é, você precisa aprender a lidar com elas, administrar essas emoções. Aí sim nós podemos conversar, sobre isso nós podemos falar. Quando eu sou impactado e eu sinto que algo internamente me provoca, me incomoda, seja uma ansiedade, um estresse, um nervosismo ou mesmo uma alegria extrema, antes que eu comece a agir ou reagir no impulso de modo automático, sem pensar, é importante que a gente dê uma respirada, acalme os ânimos ali, sejam ânimos positivos ou ânimos negativos, e comece a pensar, a refletir, o que é que está fazendo com que eu sinta isso? Primeiro, o que é que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? Vou trazer um exemplo, o medo. Você precisa fazer alguma coisa e se sente inseguro, você tem que fazer uma atividade pela primeira vez, uma tarefa no trabalho, e você não tem toda a segurança para fazer aquilo. Imagine que você tem que apresentar um projeto para sua equipe de trabalho. Você nunca fez isso antes, então você começa a pensar, será que eu estou preparado? Ai, se me der o branco. E começa a vir aqueles pensamentos negativos e começam
a vir aquelas sensações de ansiedade. E se você não administrar isso, certamente você vai, em algum momento, encontrar com o branco. Você vai ficar desestabilizado e a sua mente está tão ocupada com essas preocupações que ela não consegue organizar o seu raciocínio, a sua fala. Então, quando essas emoções começam a interferir, para, respira e faça essas perguntas. Por que eu estou sentindo isso? De onde vêm essas sensações? Faz sentido eu pensar assim? E aí você começa a gerenciar essas emoções, você faz exercícios de respiração, existem algumas técnicas para que você consiga administrar essas emoções. E aí você traz, então, a reflexão para o consciente. Qual é a minha função agora? O que é que eu preciso fazer? Eu estou apto? Porque se uma atividade foi designada para você, pode ter certeza que você está preparado para aquilo. E se não estiver 100%, entregue e faça o que é possível, mas você precisa contar uma história, apresentar o que foi feito, o passo a passo, que caminho você seguiu. Então você começa a se nortear de informações que fazem sentido para aquela tarefa que você precisa executar. E aí, no momento da execução, você se concentra e segue o plano. Mas eu preciso mandar embora aqueles pensamentos aleatórios que aparecem e que são sabotadores, que nos invalidam. Então, é hora de fazer a gestão das emoções. E se eu não aprendo a fazer isso, eu vou ter sérios problemas de relacionamento, de comunicação. E o problema de relacionamento vem porque eu não dou conta das emoções e não consigo me comunicar direito. E aí eu começo a criar uma confusão na minha vida, quando tudo que eu preciso aprender é gerenciar essas emoções. Vamos para mais uma pergunta? Como me tornar um comunicador assertivo? Fazer com que as pessoas se interessem pelo que eu estou falando. Bem, você precisa ser muito pontual. A primeira questão é: o que você está falando para as pessoas? É algo positivo? É algo importante para a vida delas? Qual é o impacto na vida das pessoas daquilo que você transmite para elas? Essa é a primeira questão. Se é algo importante, ótimo, siga então propagando as suas ideias, propagando essas informações. Mas a questão é, como ser objetivo? Pontue o que você tem a dizer, selecione as informações que são mais importantes, mais relevantes para aquele momento, seja objetivo. Construa um caminho, siga um passo a passo, tenha um roteiro em mãos. Esse roteiro vai permitir que você saia de um lugar, faça algumas paradas e chegue até o seu ponto final. Quando você faz esses questionamentos e segue esse passo a passo, tenha certeza que você está conseguindo ser mais assertivo. E mais uma questão aqui: como conquistar credibilidade? A palavra conquistar aqui faz todo sentido. A credibilidade é realmente uma conquista, uma consequência de uma série de movimentos que você faz. Então, se você, por exemplo, como comunicador, você quer propagar as suas ideias, propagar o seu conhecimento, tenha certeza que não é na primeira vez que você vai falar com pessoas que você vai ser realmente ouvido com toda a atenção. Porque as pessoas ainda não sabem quem você é, elas nunca te ouviram, vão ouvi-lo. E se o que for importante, se o que você disser for relevante, elas vão continuar ouvindo você falar. E esse é o movimento que você precisa fazer. Repassar mensagens, passar informações, sempre pensando no que é relevante, importante para a vida das pessoas. E faça isso sempre com seriedade, buscando informações que realmente são validadas, buscando informações em fontes que têm credibilidade, em fontes que são seguras. Então, se eu vou passar informações sobre uma questão de saúde pública, você precisa consultar as bases, as fontes que são validadas na área da saúde pública. Se eu vou falar de história, eu preciso buscar fontes que são validadas no universo da história, no campo dos historiadores. Então, esteja sempre muito certo daquilo que você está falando. Você não precisa ser o grande pesquisador, um jornalista. Ele não é o detentor do conhecimento, por exemplo,
mas ele é a pessoa que se informa, busca as informações nos campos do conhecimento e ele é a ponte, ele leva essa informação a quem de interesse. Então, se você quer conquistar credibilidade, faça isso, siga esse caminho, sempre se abastecendo de informações que são validadas e sendo a ponte que leva a informação a quem é de interesse. Seja um facilitador da sociedade, das comunidades, aquela pessoa que é vista como alguém que facilita o acesso a uma informação, a um conhecimento. Você pode ser um professor, um palestrante, um comerciante, um comunicador, fazer isso nas suas redes ou nos seus canais digitais, ou mesmo no boca a boca. Se você faz de forma repetida, consistente e sempre de forma muito responsável, pode ter certeza que com o tempo a credibilidade ela vai ser construída, ela virá como um presente, como uma recompensa. E tendo credibilidade, seja então um agente responsável pelas informações que você propaga. Hoje nós ficamos por aqui, muito obrigada pela presença de todos. Nós vamos continuar trazendo outras informações e devagarinho você vai conhecendo mais e mais sobre o universo da comunicação. Grande abraço para vocês!